Hoje vamos examinar a carta de Paulo à igreja de Roma, no seu capítulo 1. Esta carta, como nós sabemos, é o documento mais importante do Novo Testamento, que nos ajuda a compreender os princípios da salvação e justificação pela fé. Se nós cremos em Deus, nós entramos neste abençoado caminho, aonde os nossos pecados são perdoados e nós encontramos a nossa comunhão com Deus. Vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos e vamos ver aqui os princípios que podemos examinar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui na introdução, nós vemos que o documento foi escrito especificamente para a igreja de Roma, assim como as demais epístolas do apóstolo. E quando nós fazemos um exame desses documentos, em busca de ensinamentos, nós precisamos, evidentemente, fazer uma comparação com a situação dos nossos dias. E existem coisas que não se aplicam às nossas comunidades, à vida dos irmãos desse tempo. Algumas práticas que eram comuns nos dias de Paulo. E o apóstolo, ele nunca pensou que estas cartas seriam transformadas em documentos que orientaria a igreja 2000 anos à frente. Ele não fez um documento com instrução universal, ele fez algumas cartas para instruir aquelas comunidades que ele havia fundado. E nós, quando examinamos as epístolas, temos que ter esta cautela de saber que ali existem ensinamentos que podem ser aplicados aos nossos dias. São lições preciosas, são princípios que nós precisamos entender para compreender quem é o Cristo. E temos de levar em conta também que Paulo, ele não teve contato com os evangelhos. Nós sabemos, segundo os estudiosos, que os evangelhos foram escritos para diante do tempo de Paulo, para frente. Por isso, nas epístolas, nós não vemos ele fazer citação nenhuma relacionada com as narrativas evangélicas. É como se ele desenvolvesse uma doutrina do seu próprio entendimento. Nós vemos que Paulo viveu a sua fé profundamente, examinou o Antigo Testamento, as Escrituras antigas, e ali ele encontrou o profeta que as profecias diziam que iria vir ao mundo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Seria um profeta ligado à casa de Davi, com descendência biológica da casa de Davi, carnal. Mas que também esse profeta ele seria dotado de alguma coisa que não tinha a ver com as coisas terrenas, que eram as coisas do Espírito. E ele logo na introdução aqui, ele já faz considerações que nos levam a entender por esses caminhos.
Então, ele começa primeiro se colocando aqui como servo. Eu penso que para nós é muito importante entender esta palavra, porque nós não estamos na casa do Senhor apenas para encontrar solução para os problemas relacionados com a nossa vida temporal. Educação de filhos, convivência conjugal, questões profissionais, questões pessoais relacionadas às nossas tentações, medos, depressões, angústias, aflições, são coisas que fazem parte da nossa vida pessoal. Nós não estamos na casa do Senhor para encontrar solução para isso e nós vamos depois embora lá cuidar da nossa vida, do nosso futuro, segundo o ponto de vista da carne, do ponto de vista da vida terrena. Algo muito maior está colocado, que tem a ver com a anunciação do que ele chamou evangelho. Evangelho de Deus. Isso é importante. Não é evangelho de Jesus, é evangelho de Deus. Por quê? Porque é a mensagem de Deus que foi enviado aos homens. Que foi enviada aos homens para que os homens soubessem que Deus vai implantar aqui no mundo o seu reino. O chamado reino de Deus não é nos céus, absolutamente. E se nós lermos as profecias e as escrituras, especialmente os livros do Antigo Testamento, nós vamos verificar que há diversas passagens tratando da chegada do reino. E são passagens que não são lidas de uma forma alegórica, simplesmente. Eu li lá e achei que pode ser isso. Não, está muito claro nessas passagens que o reino será aqui na terra. E Paulo percebeu isso, ele sabia que o reino de Deus iria ser implantado na terra. E que isso seria a obra do profeta que Moisés havia dito, que seria levantado no meio do povo. Um profeta especial, Moisés disse, ele é como eu. E o povo tem que ouvi-lo. E aqueles que não ouviram este profeta serão tirados do meio da tribo, do meio de Israel. Então, Paulo tinha essa percepção. Então, quando ele se coloca aqui como servo, é servo desta causa. Não se trata de servir na igreja para ir para o céu. Não se trata de servir as pessoas para a gente poder arranjar um galardão de ser uma pessoa boazinha e tal, caridosa. Não se trata disso. É algo muito maior, que tem a ver com a civilização planetária. Com a civilização que está em transformação aqui na Terra. Com o mundo. Pense bem, os irmãos, seria estranho que Deus destruísse a civilização. Botasse fim a toda a história do planeta. Por qualquer razão que fosse. Ficaria meio estranho que Deus botasse à morte os animais, as plantas, e destruísse toda a obra que ele fez ao longo de bilhões de anos. Então, se a teologia pensa isso, com certeza a teologia está equivocada. Porque o ensinamento dos teólogos não fundamenta em nada que seja ciência. A teologia se fundamenta em crença. E quando você crê, você pode crer no que você quiser. Por isso nós precisamos sair do espírito da religiosidade. Porque a religião, ela se fundamenta em coisas que não são inteligentes e racionais. Nem sempre. Boa parte da doutrina ensinada pela teologia é irracional. É fundamentado em dogmas. Os dogmas, eles podem servir para a pessoa caminhar pela vida, mas é uma muleta. A pessoa não sabe caminhar pelas próprias pernas, porque ela não tem acesso à mente de Deus. E se ela não tem acesso à mente de Deus, ela não tem acesso ao conhecimento que permite a pessoa viver verdadeiramente uma experiência de felicidade. Então ela só se engana com aquela muleta. E tem uma surpresa desagradável depois que morre, porque a alma acorda do outro lado, nem sempre em boas condições. Uma situação favorável. Veja, irmãos, isso que nós estamos falando são coisas da criação de Deus. Não são coisas religiosas. Não é uma religião ou outra que diz ou que diz aquilo. Não se trata de religião, é ciência. A alma fica perdida do outro lado, sem saber onde está. Se ela não tiver conhecimento das coisas do Senhor.
se ela não buscou o Senhor, se ela não aceitou a admoestação do Senhor. Está em curso, pois, a implantação de uma civilização, conforme diz esse nome, gente civilizada, porque ainda não é civilizado o mundo. Podemos afirmar que o mundo é semi-civilizado. Nós estamos diante de um mundo que ainda não chegou a atingir um estado de justiça, onde todos são beneficiados com aquilo que a coletividade produz. Vivemos num sistema hoje de compra e venda, de consumo. Estamos vendo uma crise hoje se instalar no mundo por causa de uma epidemia que faz romper o sistema que está no mundo, que é de compra e venda e consumo, levando muitas pessoas à loucura, a se desarranjarem, porque a Terra é um mundo ainda semi-civilizado, não é uma civilização, mas está em curso a civilização. Não tem nada fora do lugar, não existe nada errado com a obra de Deus, está tudo andando perfeitamente bem, conforme o projeto divino. A epidemia está programada por Deus? Sim, está programada por Deus. Deus faz todas as coisas. Então eu posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Então eu não preciso tomar nenhuma medida? Não, precisa sim. Não estamos falando que não. Mas por que eu tenho que tomar alguma medida? Porque o diabo está no mundo. Isso já nos faz ter que caminhar cautelosamente em todas as coisas. E tomarmos cuidado, porque o diabo quer destruir a obra de Deus. E nós somos a obra de Deus. Nós somos anunciadores do reino. Nós somos anunciadores do evangelho de Deus. Então, quando Paulo fala que é servo, ele é servo dessa causa. Não é servo de igreja, não é servo de pastores, ou servo de uma escritura. Não, ele é servo do Deus Altíssimo. É dessa forma que nós precisamos nos colocar, servindo a Deus na comunidade. E a nossa vida, ela fica de lado. Por quê? Porque os nossos problemas, diante dos problemas da humanidade, eles não significam nada, irmãos. E certamente, se nós nos engajarmos num trabalho sério para anunciar o evangelho de Deus, que é o reino que vai chegar, a nossa vida será cuidada. Ele cuidará dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa mulher, do nosso marido, do nosso futuro. Ele cuidará de tudo. Nós não podemos duvidar em nenhum instante que Deus não vai cuidar de todas as coisas, irmãos. Não é possível nós duvidarmos uma coisa dessa, nós pensarmos uma coisa assim. Isso é colocar em dúvida a bondade do nosso Deus, a sua perfeição, a sua suficiência, o seu poder. E ele veio, através de Jesus, comunicar um poder a nós, um espírito de poder que santifica. O que quer dizer santifica? Que tira a gente do estado de imperfeição e de corrupção e nos põe num estado de perfeição e de santidade. Isso é espírito de santificação, que ele diz aqui que o Jesus é o portador desse espírito. Porque ele trouxe o poder de Deus. E Paulo insiste em dizer que evangelho é poder nessa escritura. Ele insiste em dizer, evangelho é poder, evangelho não é doutrina. É poder do quê? De nos tirar das trevas para a luz de Deus. E a palavra servo aqui, nós já afirmamos aos irmãos, ela vem do grego doulos, né? Que quer dizer escravo. Então, o que era um escravo? O escravo, ele não tinha vontade. Veja onde Paulo chega quando dizer que ele servia a causa de Deus, do evangelho de Deus, ele se coloca como aquele que não tem vontade, que está à disposição do seu Senhor. O que o Senhor determinasse, ele iria fazer. Então, nós não sabemos o que Deus vai pedir a nós para fazermos. Não sabemos. Mas nós estamos nos colocando diante de Deus como servos. Eu vejo muitas vezes na comunidade irmãos que se posicionam, na verdade, como professores. Querem saber mais do que convém, dizia o apóstolo Paulo. O que é saber o que convém?
É aquilo que nós sabemos que é aprendizado. Você tem que estar na casa do Senhor para aprender. Você não tem que ensinar nada. Quando você passa a ensinar, você passa a ser mestre. Então você não é servo. Então Paulo não sabia o que estava falando? É claro que ele sabia. Basta ler as epístolas. Paulo não tinha conhecimento da ciência de Deus, ele tinha conhecimento. Tanto que ele não leu nenhum evangelho. E sabia profundamente a respeito do Cristo. A ponto de ser abominado pelos seus irmãos. E ser considerado até hoje como um traidor da fé. Porque ele descobriu Cristo nas escrituras antigas. Então, sabendo da gravidade que era a chegada do reino, que era servir a Deus, ele se coloca como um escravo de Deus. Como alguém destituído de vontade. Então nós não podemos, irmãos, colocar as nossas vontades na igreja à frente de qualquer coisa. É evidente que nós temos as comunidades que estão servidas de irmãos mais velhos, que estão ali para poder ajudá-los na instrução. A casa do Senhor é uma casa de instrução. É uma casa de oração também. Mas orar, nós podemos orar em qualquer lugar, instruir não. A instrução, ela vem na casa do Senhor. E nós precisamos estar reunidos para que o Espírito venha nos instruir. Não só pela fala daquele que prega, daquele que instrui, mas também porque o Espírito conversa com você. Quando você está em comunhão, quando você está reunido na casa do Senhor, ele conversa com você. E te instrui, te mostra as verdades que você precisa aprender. Então, a nossa posição na casa do Senhor precisa ser de servidão. Não é possível que o sujeito possa servir verdadeiramente se colocando como mestre. O sujeito cheio de ideias próprias, acha isso, acha aquilo. Vamos mudar um pouco isso, irmãos. Então, o Senhor nos chama para o apostolado. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é o aprendiz, o apóstolo é aquele que já está preparado para poder anunciar as boas novas. Você já está preparado para anunciar as boas novas? O que você sabe do reino? Se alguém te perguntar sobre vida, sobre mortes, sobre as razões do sofrimento, das injustiças na terra, você está pronto para responder? Você tem condições para isso? Então nós precisamos fazer essa pergunta a nós. Porque amanhã seremos chamados para o apostolado. Alguns não se sentirão em condições, mas outros sim, para anunciar estas coisas que são conforme as santas Escrituras. Então seremos chamados, com certeza, como Paulo foi, para o Evangelho de Deus. A palavra Evangelho diz tudo, boa nova, quer dizer, boa notícia. Você veio trazer o Evangelho de Deus, e qual que é a boa nova? Ou são as coisas velhas? Tem muita gente que fala na igreja de boa nova, ensinando coisas que são antigas. O sacerdócio do homem é o sacerdócio de Levi, sacerdócio de Moisés, que Cristo veio modificar e fazer de cada um de nós um servo, um sacerdote, um apóstolo. Agora, como você vai ser apóstolo se você não aprende? Então, a casa do Senhor é uma casa de oração. Mas é, acima de tudo, uma casa de instrução, de aprendizado. E quando é que cessa o aprendizado? Nunca cessa o aprendizado. Só quando termina o ciclo criativo. Então, estaremos sempre renovando. Sempre aprendendo coisas novas. O Espírito sempre vai nos ensinar novos caminhos, mostrar novos conceitos, nos dar uma visão mais aprofundada de tudo aquilo que nós examinarmos. Essa é a dinâmica da casa do Senhor. Se você não se colocar como um servo, como alguém que não tem vontade, você não aprende, porque a sua vontade atrapalha. A sua vontade atrapalha. Esse negócio de boa vontade, tudo isso é conceito do mundo. Ah, basta ter boa vontade. Não basta ter boa vontade. É preciso ser instruído e sujeito a Deus para você falar da boa nova. A palavra diz aqui, ele faz referência que o Senhor
tinha prometido pelas Santas Escrituras a respeito do seu filho, né? A referência é Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, onde Moisés faz alusão a essa vinda de um profeta. É um profeta, não é um Deus. Não, Jesus não é Deus, claro que ele não é Deus. Ele é um profeta. Senão a escritura antiga está errada. Está aqui, basta a gente aprender. Não, não aprendemos, vamos dar ouvido aos homens. A descendência de Jesus é carnal. Como é que Jesus poderia ser descendente de Davi segundo a carne, se ele fosse filho do Espírito Santo? Fala para mim. Não se sabe que o Espírito Santo tenha tido alguma coisa com Maria. Como é que foi gerado Jesus? Gerado do quê? Então, tudo bem, as pessoas têm seus dogmas, são livres para acreditarem como quiser. Amém. Mas para nós que somos o povo de Deus, para nós que buscamos o conhecimento de Deus, das coisas eternas, Jesus é filho de José, descendência segundo a carne. Porque é José que pertencia à tribo de Judá. A descendência é por ele, não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pertence a tribo nenhuma. Tá bem, irmãos? Então, renovando os nossos conceitos com Paulo. Estamos renovando os nossos conceitos, lendo o texto sem estar envolvido, impregnado do espírito religioso. É algo novo. Falamos aqui do poder de Deus, né? Em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, porque foi ele que abriu o caminho para que o homem pudesse sair da morte para a vida, através do perdão dos pecados, por aquele que cresce no seu nome. Cresce no quê? Que ele é o enviado, ele é o Messias, é o Adonai, que vem ao mundo para salvar o mundo. Mas, em primeiro lugar, o seu povo, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e todo o Israel. Porque não se trata só de salvar os gentios. Não se trata apenas disso. Trata-se também de unificar Judá e Israel, fazer com que as tribos voltassem a se reunir, conforme as profecias, para que no futuro elas pudessem orientar o mundo nos caminhos da verdadeira felicidade. Este é o plano de Deus que se encontra nas Escrituras, lendo cuidadosamente, está de Gênesis ao Apocalipse. Então, se eu quero participar disso, eu preciso me colocar como um servo de Deus, sem vontade. Como Paulo perguntou para o Senhor, né, o que queres que eu faça? Foi isso que ele perguntou quando Jesus apareceu a ele. E Paulo poderia dizer muitas coisas a Jesus, porque ele era um homem muito estudado, preparado. Poderia argumentar com o Senhor, falar, fazer acontecer. A pergunta que ele faz é essa: o que queres que eu faça? Então nós precisamos nos colocar assim também. Nós falamos muito de Paulo, mas não andamos como ele andou. Em espírito de seriedade, de gravidade, de arrependimento, de servidão. Temos que pensar assim: se nós formos por esse caminho, com certeza nós vamos servir o Senhor. E Ele nos guardará, guardará nossa casa, guardará nossos filhos, guardará nós no meio de uma geração corrompida e da desgraça que vem sobre o mundo. Recebemos por meio de Jesus a graça e o apostolado. Por que graça? Porque Ele veio nos chamar sem que a gente tivesse qualquer merecimento. Não fizemos nenhuma obra, fez essa obra, fez aquela obra, então eu posso entrar no reino de Deus porque sou bom, sou isso, sou aquilo. Absolutamente. Não somos bons. Ao contrário, somos pecadores, todos nós. As Escrituras dizem isso em várias passagens. Se Deus nos chamou, se Deus nos fez servos da sua casa, apóstolos da sua casa, com certeza foi pela sua ação graciosa
graciosa. Ele fez isso porque nos ama, porque não considera os nossos pecados. Então, a ação é graciosa, recebemos a graça por meio de Jesus e somos credenciados por meio de Jesus para servirmos na casa do Senhor. Quando eu digo casa do Senhor é para anunciar a boa nova, não é servir igreja não, viu, irmãos? Tá bom? A igreja vai acabar e não demora muito. Vai ter fim isso. Vai desfazer, né? Pior, não vai ser levado para o céu conforme o pessoal pensa. Não vai subir para o céu, viu? Eu sinto muito, viu? Os pastores não vão subir para o céu voando. Ao contrário, vão ser submetidos ao sofrimento, como vão ser submetidos os demais homens. Porque Cristo, ele diz que vai passar o seu povo pelo fogo, como se estivesse purificando a prata, não é? Purifica com fogo, né? A prata ou ouro para tirar as impurezas. Então ele vai passar o seu povo pelo fogo. Isso também está nas profecias, em várias passagens. É muito cômodo achar que Deus vai levar a gente para o céu e o mundo vai acabar, né, irmãos? Claro que isso é uma história para criança, né? Infelizmente, muita gente acredita nisso. E quem acredita nisso é um pouco infantil mesmo, né? Basta conversar com a pessoa, você percebe que ela tem uma certa limitação intelectual, né? Dá para a gente perceber isso. São pessoas simplórias demais. Amém, faz parte da fé, mas isso vai ser destruído. Porque quando a verdade vier sobre o mundo e a verdade é pesada, todo mundo vai ficar desesperado. Com certeza. Já andam desesperados, né? Aí, agora, com a chegada do coronavírus, né? O pessoal está tudo desesperado. As igrejas estão tudo caladas, ninguém fala nada, porque é a morte. É a morte. E ela vai chegar, vai entrar na igreja. Você vai fazer o que com ela? Por que você não subiu para o espaço? Porque todos nós seremos submetidos a esse fogo purificador, ao sofrimento, às dificuldades, conforme dizem as profecias. Elas são claras a esse respeito. São claras. Recebemos por Jesus o apostolado porque somos preparados para o testemunho. Se somos servos, ele vai trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua vida profissional, para que você possa servi-lo. Porque você é servo de Deus. Sua vida é dele. A nossa vida é de Deus, a nossa vida não é nossa. Ah, não quero, eu quero ter minha vida. Então vá. Uma multidão que está lá fora. Vai ter sua vida então. Faz como você quiser. Você vai ver o que vai acontecer. Nesse apostolado, evidentemente, somos obedientes, dando exemplo a todas as gentes, que enquanto o mundo não se sujeitar a Deus, a desgraça virá sobre o mundo. É simples assim. O mundo vai se encher do conhecimento do Senhor. Enquanto isso não aconteceu, o homem vai continuar sofrendo. Porque o homem quer fazer as coisas pelo seu próprio pensamento, né? Ele acha que ele é Deus. Até recentemente escreveram um livro dizendo que o homem é Deus, né? E por infelicidade foi um judeu que escreveu que é ateu. Diz que o homem é Deus. É mesmo, mas ele esqueceu de Deus. Faltou um detalhe. O homem Deus não é homem Deus se Deus não for Deus. Ele esqueceu desse detalhe. Nós só somos deuses se Deus for Deus. Senão não há nada. Nós somos meros homens. E os homens vivem como se fossem meros homens. Se acham. E Deus vai mostrar para eles, evidentemente, que as suas obras são más. Porque eles desconsideraram o Criador, desconsideraram o Senhor. Isso vale para a ciência, isso vale para as religiões. Porque as religiões também desconsideraram o Senhor, perseguindo os profetas, condenando os homens às fogueiras. E isso não é de hoje, não, é antigo. Pega as escrituras aí, dá uma olhada para ver. O que é que eles faziam com os profetas? Acham que eles foram embora? Não, eles estão aí, são as mesmas almas. Continuam aí.
dispostos a perseguir, a matar, a lançar na fogueira. Mas Deus vai mostrar quem é Deus para eles. Eles vão ver o que é a verdade. Porque a mentira será destronada. As armadilhas do diabo serão destruídas pelo Senhor. Sejamos, pois, exemplo diante de todas as gentes. Do mesmo modo que ele fala aqui, que no meio lá do povo, o Senhor chamou os de Roma para dar testemunho, que nós também sejamos vivas testemunhas do Cristo, tendo entendimento destas coisas e sendo ousados no dizer de Paulo. Às vezes nós temos oportunidade de falar, não falamos porque ficamos com medo. Nós precisamos ter coragem de dizer que somos do Senhor e que nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos porque o Senhor tem nos instruído e nos preparado para esses dias difíceis que a terra deverá passar. Passaremos. O reino vai chegar, ele vai ser implantado na terra e ninguém vai impedir, nem um poder humano, nem um poder invisível poderá impedir a chegada do reino. Porque é a vontade do Pai, do Criador. Que nós sejamos servos desse Evangelho de Deus. Que sejamos abençoados, todos nós que recebemos a palavra hoje, os nossos amados irmãos nos demais locais que a palavra está sendo recebida. Que a paz do Filho de Deus permaneça nos nossos corações hoje e sempre. Amém.